quero te perguntar com muita sinceridade quantas vezes na sua vida você já tentou emagrecer e ficou frustrado com o resultado? Ou então quantas vezes você emagreceu e depois ganhou peso e aí ficou com distorção de imagem? Ou tentou fazer a dieta milagrosa da internet, chá emagrecedor, sopa de não sei lá o que, low carb, todas essas táticas aí que a gente tem na internet hoje em dia que não funciona nada. Pois é, gente, isso aí era a minha realidade há um tempo atrás, só que nesse ano de 2025 eu finalmente consegui desbloquear a capacidade de emagrecer e eu quero compartilhar com vocês como é que foi um pouco dessa minha trajetória, né? Eu perdi 10 quilos de janeiro pra cá, eu tô gravando esse vídeo em julho, então foi mais ou menos uns 6 ou 7 meses aí de processo de emagrecimento. E teve muitos insights que eu tive e eu quero compartilhar com vocês porque não são coisas que eu vejo as pessoas falando com muita facilidade por aí. Justamente porque eu quero poder te incentivar, eu quero poder te animar quanto a isso, né? Que você se sinta motivado a iniciar o seu processo de emagrecimento ou a continuar, né, se você já tá nele, mas tá um pouco desanimado. Pra quem tá começando do zero, a primeira coisa que você precisa fazer, você tem que mudar a sua mentalidade. Quando você chega num ponto de estar saturado e não ter mais autoestima e não sentir mais bem com seu corpo, só tem uma alternativa e é aceitar fazer o que você não gosta de fazer para poder alcançar um objetivo. Isso inclui se alimentar bem, recusar os exageros, às vezes parar de beber, parar de comer doce, treinar, porque é só isso que vai te dar o resultado que você quer. Esse vídeo não é para trazer resultado milagroso, porque eu não acredito nisso, tanto que eu fiz a minha vida inteira e eu nunca emagreci. Eu só emagreci fazendo certo, mesmo que era o que eu não queria fazer, mas hoje eu tô aqui, tive um resultado que hoje me deixa muito satisfeita, muito feliz, apesar de não ser o meu objetivo final. Então tenha em mente que você precisa mudar a mentalidade que você tem hoje, gente. Chega um ponto da nossa vida que não tem como mais a gente querer fazer só o que a gente quer fazer. A gente precisa fazer o que é difícil, o que é chato, mas que é por um bem maior, que é por um bem necessário. É saúde, é autoestima. Porque não tem nada melhor do que você olhar no espelho e se sentir bem e satisfeito com o corpo que você tem e com a vida que você leva. Mas vamos com calma, porque a primeira dica que eu tenho pra te dar é justamente pra você começar aos poucos. Porque é óbvio que pra gente poder emagrecer, a gente precisa alinhar alimentação, treino, hidratação e uma boa qualidade de sono. Todo mundo já sabe disso. Só que se você não tá acostumado a fazer nada disso e querer incluir tudo isso de uma vez na sua rotina, vai ser muito difícil pra você sustentar isso a longo prazo. Então comece aos poucos, melhora primeiro a sua alimentação. Quando chegar um ponto que você estiver comendo a sua dieta, ou seja lá o que for, de uma forma super ok, que não é difícil mais pra você comer daquele jeito, você começa a focar nos treinos. Ah, mas então significa que quando eu começar meu processo de emagrecimento eu não preciso treinar? Óbvio que não, você vai treinar sim, só que você não precisa se cobrar tanto em relação a isso. Eu sei que parece loucura, só que isso foi o que funcionou pra mim, gente. Tanto que quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu me sentia super mal porque eu não conseguia me dedicar na academia. Só que eu tava dando tudo de mim pra seguir a minha dieta. Mas chegou um ponto que eu me acostumei, assim, 99% com a minha dieta e eu comecei a treinar e treinar super bem. E hoje eu consigo manter essa frequência de treino de 5 a 6 vezes na semana, que eu sei que se eu tivesse tentado fazer isso tudo do início, ia ser muito difícil pra eu sustentar. É muito importante que eu fale pra vocês que quando eu comecei nesse processo de emagrecimento, eu não tava só querendo ter um resultado rápido ou um corpo bonito pro verão. Eu queria mudar de vida, mudar os meus hábitos, ser uma pessoa mais saudável, ter uma mentalidade mais forte e foi esse o caminho que eu consegui pra chegar lá. Se você não quiser fazer, tudo bem, faz da forma como você preferir. O que eu tô te dando aqui é uma dica de amiga que às vezes pode servir muito pra você se você já tentou um monte de coisa e não conseguiu ter resultado. Tanto que só hoje, depois que eu consegui alinhar minha alimentação e os meus treinos, que eu tô focando em melhorar a qualidade do meu sono, que eu nunca consegui ter uma boa qualidade de sono. E hoje eu tô dedicada a isso, quando eu já alinhei as outras coisas. Então é como se a gente fosse passando por etapas, sabe? Uma etapa vai preparando a gente pra próxima. Segunda dica. Todo mundo fala pra gente que o processo de emagrecimento a gente precisa comer muita verdura e legume. Só que o que eu tô te falando aqui é que você precisa realmente comer, só que de forma estratégica. Não adianta você querer botar um prato de salada, de verdura e de legume se você não tem o costume de comer isso, porque a longo prazo você não vai conseguir sustentar.
Mas se você conseguir incluir essas verduras e legumes nas refeições que você já come de uma forma estratégica, é muito mais fácil, vai ser muito mais simples para você. Vou te dar um exemplo, uma coisa que eu faço sempre. Eu tenho que comer 70 gramas de macarrão. Se você pesar 70 gramas de macarrão, não é nada. Só que ao invés de comer o macarrão com molho e carne, eu coloco cenoura, abobrinha, cebola, tomate, e nisso ele vira um pratão de comida. E eu vou comer aquilo como se eu estivesse realmente comendo uma pratada de macarrão, mas tem carboidrato, tem proteína e tem fibra, que é tudo que a gente precisa. A terceira dica é mais um puxão de orelha para você que sempre recusa convite das pessoas para fazer exercício físico. Ah, porque vamos jogar vôlei? Vamos. Ah, vamos fazer uma aula experimental de crossfit? Vamos. Você não quer emagrecer? Então vai aumentar a quantidade de calorias que você gasta por dia. E isso inclui tudo, desde deixar de ir de elevador para subir de escada, quanto ir com seu amigo andar de bicicleta ou, sei lá, dar uma corrida de manhã. Ah, mas eu nunca corri. Vai caminhar. Caminha enquanto ele corre. Você precisa entender que quanto mais gasto calórico você tem no dia, mais déficit você tem. Quanto mais déficit você tiver, mais rápido você emagrece. Então, se você quer um caminho rápido para emagrecer, então faça bastante cardio. Quando eu comecei no meu processo de emagrecimento, eu dividia a casa com outras meninas. A gente morava junto. E às vezes elas falavam assim, eu tô indo ali no supermercado, alguém quer ir? Eu podia não ter nada pra comprar, mas eu ia, porque eu ia andar da minha casa até o supermercado, eu ia andar no supermercado e eu ia andar de lá até a minha casa. O que é muito melhor pra mim do que eu ficar em casa mexendo no telefone, que eu não tô gastando nada. Então, assim, movimento é sempre bem-vindo. Procure se movimentar, tá sempre ativo, que é isso aí que vai te ajudar a longo prazo. A terceira dica é para as pessoas que são viciadas em doce. É possível curar esse vício ficando sem doce. Todo vício a gente cura ficando sem, desacostumando o nosso paladar de pedir aquilo. O doce dá aquela sensação de prazer na gente, de dopamina, e a gente fica viciado naquilo. E se você come doce todo dia, é exatamente por isso que você tá sentindo vontade de comer doce todos os dias. Se você parar de comer, vai chegar um momento que o seu corpo vai desacostumar e ele não vai pedir mais. E aí, quando você realmente for comer um doce, não, hoje eu vou abrir uma exceção e vou comer um bolo. Aquele bolo vai ser o melhor bolo do mundo. E não vai ser mais só uma coisa que você tá comendo todo dia ali a mesma, que aí perde até a graça do negócio. E a gente precisa ter essa mentalidade de saber cortar o que não tá fazendo bem pra gente. Eu não tô falando pra você ficar 30 dias sem comer açúcar. Eu tô falando pra você ficar durante a semana e abrir uma exceção no feriado já ajuda muito pra quem consome todos os dias açúcar industrializado. E também tem que fortalecer a sua mente para entender que quando você abrir uma exceção e comer, pode ser que nos outros dias você sinta mais vontade, mas aí você tem que resistir e continuar e deixar para comer só no próximo final de semana. E eu te garanto que vai chegar um momento que o seu corpo vai se desacostumar, porque eu também passei por isso e foi curado. A quinta dica é pra você que sempre reclama de fazer dieta, de treinar e todas as coisas fitness que a gente tem que fazer. Gente, não adianta. O seu corpo não vai se adaptar a alguma coisa que você claramente odeia, que você reforça todos os dias que você não gosta. Então, se você fica, porque eu tenho que fazer exercício, porque eu tenho que treinar, nossa, odeio fazer cardio, mas vou lá ter que fazer cardio. Tem que comer essa salada porque eu não gosto. Você não vai se adaptar desse jeito. Romantiza a sua vida fitness. Finge que você é aquela blogueira lá, faz umas comidinhas bonitinha, vai treinar, bota um look que você gosta, posta sua fotinha treinando. E com o tempo, aquilo vai se tornando mais prazeroso pra você e você vai ver que você realmente vai começar a gostar daquele lifestyle, daquele estilo de vida. Porque às vezes o que tá faltando pra você é justamente alinhar a sua mente com seus objetivos. Tem uma frase, que eu gosto de falar, tá até na minha bio do Instagram. O corpo segue onde a mente resiste. Então, quanto mais você alimentar a sua mente com aquela rotina, que é aquilo que você tem que seguir, que é a sua nova realidade, mais o seu corpo vai se adaptar. E às vezes é até mais fácil pra você realmente perder peso, porque você vai estar fazendo alguma coisa por prazer e o seu corpo vai entender isso, o seu corpo vai seguir, porque é onde a sua mente tá botando foco. Sexta dica, descubra o esporte que faz seu coração bater mais rápido. No meu caso foi a corrida, eu amo, sabe? Pra mim, nossa, todos os dias eu correria se eu pudesse, me faz bem e é muito 1000 vezes melhor do que eu fazer cardio na bicicleta lá na academia, que eu odeio. Então, assim, descubra um esporte que você vai fazer por prazer, que vai ser um hobby pra você. Vai ser muito mais fácil pra você se adaptar, vai ser muito mais fácil pra você realmente fazer aquilo quando você estiver desanimado de fazer as outras coisas.
E você vai ter uma opção de lazer para quando você se sentir mal, ele te dá um conforto. No meu caso é a corrida, e eu incentivo que você comece a correr também, que você tente, porque gente, pra mim, 40 minutos que eu vou ali e faço uma corridinha, eu já gasto um montão de calorias. Pra mim junta o útil ao agradável, porque faz bem pra minha mente e eu ainda perco muitas calorias, então é ótimo. A próxima dica eu acho que é a mais importante de todas. Tenha em mente que você vai falhar. Você vai falhar muitas vezes. Eu falho, eu erro demais. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fundei o pé na jaca, achei que eu tinha botado tudo a perder, só que a diferença é que no dia seguinte eu continuava seguindo com a minha dieta como se nada tivesse acontecido. Eu fazia a sonsa e falava, quer saber? Não tô nem aí. Fiz errado, mas agora passou, a vida que segue, vou continuar fazendo a minha dieta aqui, vou continuar comendo o que eu tenho que comer, fazendo meu cardio, e é isso, no próximo final de semana eu serei melhor, serei mais forte. Com o tempo você vai entender que é justamente esse ponto de vista que faz você alcançar um resultado, porque é muito mais fácil você se acolher depois que você erra, pra você continuar, do que você botar tudo a perder e falar, já errei mesmo, então não vou conseguir fazer esse trem, vou deixar isso pra lá e desistir. É claro que a gente tem que se policiar para errar menos, para fazer uma contenção de danos ali quando a gente vai numa festa, no final de semana e tal, mas também é importante você entender que você também é humano e que se você errar, é só você continuar. E eu vou falar uma coisa com vocês, né? Para poder gravar esse vídeo, eu tava assistindo outras blogueiras, né, falando sobre o emagrecimento delas. E teve uma que eu assisti que eu fiquei assim, cara, não é possível, mano. Ela tava comentando que mesmo quando ela não quer treinar, ela vai. Mesmo quando ela não quer comer saudável, ela come. E ela não erra mais. E ela não faz mais nada errado. E eu fiquei pensando assim, cara, mas... Então a pessoa que tá ali querendo se inspirar em você, se um dia ela errar, ela vai desistir. Porque você não erra e ela erra. E ninguém é assim, cara. Todo mundo é humano, todo mundo erra. Então tenha isso em mente, que você vai errar, se acolha e faça melhor no final de semana seguinte, ou sei lá, no dia de semana. Dependendo do dia que você errar. Só tenha em mente que acontece, que vai acontecer, que é normal. Toma cuidado pra não deixar virar uma rotina, né? Não deixar virar uma bola de neve que fica cada vez pior. Mas entenda que não é o fim do mundo, que o mais importante é a constância. Um adendo também que eu queria colocar é sobre álcool. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu não parei de beber. Eu bebia nos finais de semana ainda, e eu até tava tendo resultados, só que chegou um momento que eu dei uma estagnada. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa a mais. E foi aí que eu parei de beber. Acho que depois disso eu devo ter bebido, sei lá, umas 2 vezes, e ainda assim em ocasiões muito especiais, e é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Ocasião especial não é aniversário da minha mãe, aniversário do meu primo, churrasco com os amigos, aniversário da empresa, festa da empresa. Gente, não é isso. Isso não é ocasião especial. Eu não vou saber te falar o que é ocasião especial pra você, mas você vai sentir, né? Se a ocasião especial é todo final de semana, então vamos tá dando uma segurada, vamos escolher uma ou outra. Porque assim, depois que eu comecei a entender os malefícios que o álcool causa pro meu processo de emagrecimento, pro meu ganho de massa muscular, gente, eu não sinto mais nem vontade de beber. Quando eu bebo é realmente porque eu falo, hoje eu vou me permitir, e ainda assim, acho que uma vez a cada 4, 5 meses, e olhe lá. Eu não tô falando aqui que se você não parar de beber, você não vai conseguir emagrecer, porque igual eu falei, no início eu bebia e eu emagreci. Eu só tô falando que vai ser mais fácil, que vai ser mais rápido. Se você quiser seguir, tudo bem. Se você não quiser, continue aí do seu jeito. E por fim, uma coisa que eu queria falar com vocês que é muito importante. Gente, é muito mais fácil a gente sustentar um resultado incrível a longo prazo do que uns meia boca que a gente consegue em 1, 2 meses. Porque na maioria das vezes não é de forma saudável, você não tá conseguindo massa muscular, você só tá perdendo aquela retenção de líquido que você tem. E isso, a longo prazo, você voltando pra sua rotina normal, você ganha de novo. Então, de quebra, você ainda vai ganhar uma distorção de imagem. E aí é difícil de sustentar. Agora, quando você vai indo aos poucos, alcançando uma coisa de cada vez, vai colocando na sua cabeça, vai mudando a sua mentalidade, você vai ter um resultado muito melhor, porque você realmente vai estar emagrecendo, perdendo gordura, ganhando músculo, você vai estar descobrindo novos hobbies, conhecendo novas pessoas, mudando a sua mentalidade, o seu ciclo de amigos, vai mudar toda a sua vida. E significa que você vai ter um resultado incrível que no final você vai realmente conseguir sustentar, você vai conseguir manter ele, podendo assim alcançar um corpo que você nunca na sua vida sonhou em ter. É capaz, é possível. Você só precisa ir aos poucos, com calma e não desistir.
Essas foram as principais dicas que funcionaram pra mim no início do meu processo de emagrecimento e eu espero que te ajude também, que te dê um incentivo a continuar o seu processo, a iniciar. Comenta aqui o que vocês acharam, curtam esse vídeo que me ajuda muito e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, né, com as pessoas que vocês conhecem aí que tá tentando emagrecer também, que eu vou trazer mais conteúdo sobre isso pra cá. Então a gente se vê no próximo vídeo.